Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos começar aí então mais uma semana. Estamos quase acabando aí, né? Logo, logo estaremos de férias, mas temos mais aí algumas semaninhas, né? Umas 2 semanas para a gente trabalhar mais um pouco o conteúdo. Se vocês estão lembrados, nós fizemos o capítulo 7, que foi quadriláteros. A semana passada nós fizemos uma aula especial, porque nós já tínhamos trabalhado bem esse conceito de quadriláteros. Então eu decidi, nessa aula, começar a dar uma adiantada já na apostila nova, que são conceitos importantes, e vocês vão ver que são relativamente simples, sobre circunferência. Então, o capítulo 8, que está aqui, ó, é um capítulo sobre circunferências que a gente vai começar a ver agora, pessoal, e fazer algumas atividades. A gente não vai ver o capítulo inteiro. Tem alguns tópicos desse capítulo que a gente ainda não vai ver, tá ok? Muito bem. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é aí na lousa. O que é uma circunferência? Eu sei que todo mundo sabe o que é, mas muitas vezes é difícil dizer, verbalizar o que ela significa, né? Tem gente que fala que a circunferência é uma coisa redonda, mas tem muita coisa que é redonda que não é uma circunferência, na verdade. Tem muita coisa, por exemplo, que... mas uma circunferência é uma bola fechada. Mas o que é uma bola? Né? Então, a gente acaba usando termos que não são adequados aqui. E é muito mais simples dizer o que é uma circunferência. Olha, vejam só. Imagina um ponto no plano. Dado um ponto e uma medida R positiva. Imagina um ponto no plano. Imagine que existem pontos nesse plano que estão sempre a uma distância desse ponto dado. Se você conseguir imaginar isso, você vai imaginar uma circunferência. Todos os pontos que compõem a circunferência, eles estão a uma distância fixa de um ponto que a gente chama de centro. Então, olha como que a gente pode escrever, ó. Dado um ponto O e uma medida positiva R. O conjunto de todos os pontos do plano que distam, quer dizer, que estão a uma distância R de O, chama-se circunferência. Então, observem esse desenho aqui. Ó. Cada ponto aqui, ó, cada ponto da circunferência, e são infinitos, eles estão a uma distância fixa R, aqui, do ponto O. O ponto O é chamado de centro, e essa medida fixa R é chamado do quê? De raio da circunferência. Então, esse instrumento aqui, que é o compasso, certo? Ele é um instrumento para a gente desenhar a circunferência. Exatamente isso, porque esse ponto representa o centro, e isso aqui representa os pontos da circunferência. E essa distância representa exatamente quem? Representa exatamente a medida do raio. Reparem que todas têm, obviamente, que ser iguais. Professor, e se essa medida do raio variar? Então, isso não é uma circunferência. Vai ser uma curva fechada, mas não vai ter o nome de circunferência. Tudo bem? Então, a circunferência é o conjunto dos infinitos pontos do plano que equidistam, ou seja, que estão a uma mesma distância de um ponto O dado. Esse ponto O é chamado de centro, e a distância do centro até a borda, onde é a circunferência, chama-se raio. Lembrar que isso aqui não é circunferência. Isso aqui também não. A circunferência é só a fronteira. Certo? Nós vamos chamar futuramente de todos os pontos que estão aqui dentro, mais o bordo, de círculo. Ok? Mas isso é para um outro capítulo. Muito bem. Segundo ponto, fácil também de entender. O que é uma corda? Uma corda é qualquer segmento cujas extremidades moram nos bordos ali da circunferência. Então, isso aqui é um ponto da circunferência, isso aqui é outro ponto da circunferência. Se eu ligar um segmento de reta ali, esse segmento é chamado de corda. Então, a corda é um segmento que tem suas extremidades na circunferência. Mas existe, pessoal, uma corda muito especial, na verdade.
Isso aqui é um ponto da circunferência. Isso aqui também é. Se eu ligar aqui, em particular, essa corda está passando pelo centro. Uma corda que passa pelo centro, ela é a maior corda que uma circunferência pode ter, certo? Esse tamanho aqui, ele é menor do que esse. Esse tamanho aqui, ele é menor do que esse. Então, a corda máxima que uma circunferência tem, nós chamamos de diâmetro. E não é difícil de ver que o diâmetro é exatamente 2 vezes o raio, tá certo? Então, aqui eu escrevi 2R, que é igual ao diâmetro. Todo mundo sabe disso, né? A gente só está reforçando e formalizando esses conceitos, tá bem? Muito bem. Agora, vamos passar para o lado de cá. Eu quero que vocês pensem num ponto e numa circunferência. Vocês concordam que um ponto, se eu pensar num ponto P, um ponto P, gente, ele pode estar fora da circunferência. Ou seja, aqui é a circunferência, mas ele é exterior a ela. Então, a gente chama esse caso aqui de exterior, certo? O ponto está fora da circunferência. E como que matematicamente a gente detecta isso? Essa distância aqui, ó, a distância desse ponto até esse supera o raio, não é verdade? Então, quando o ponto ele é, vamos escrever aqui, ó, exterior, que é o primeiro caso, a distância, vamos chamar essa distância aqui, ó, Dzinho, ó. Vamos chamar essa distância de Dzinho. Essa distância, ela é o que, pessoal? Ela é superior ao raio. Agora, existe uma situação em que um ponto, ele pertence à circunferência. Olha aqui, ele pertence à circunferência. Não é difícil de ver que, neste caso, a distância do ponto P ao centro da circunferência é o próprio raio. Então, quando ele pertence à circunferência, né? Quando o ponto P pertence à circunferência, a distância dele até o centro é o próprio raio. Agora, existe uma terceira situação, na verdade, quando o ponto P ele é o quê? Interior à circunferência. Ele está lá dentro. Interior. O que acontece no interior? A distância vai ser menor do que o raio. Claro, essa distância aqui, ó, ela vai ser inferior à medida do raio. Essas são as 3 posições que um ponto pode estar numa circunferência. Não tem outra possibilidade, não é verdade, pessoal? Ou ele é exterior, ou ele pertence, ou ele é interior. Agora vamos pensar numa reta. Quando uma reta intersectar uma circunferência em 2 pontos, reparem aqui, ó, no ponto que eu estou chamando de A e no ponto aqui que eu estou chamando de B, a gente diz que a reta é secante à circunferência. A gente diz aqui, ó, R é secante à circunferência. Agora, quando a reta intersectar a circunferência num único ponto, a gente diz que a reta é tangente à circunferência. Aqui, pessoal, tem um resultado muitíssimo importante. Qual é, professor? Acontece o seguinte. Nesse ponto de tangência, o ângulo aqui é de 90 graus. Certo? Muito bem. Aqui, no caso da secante, uma coisa interessante de você observar. Se você ligar aqui, você tem o raio. Se você ligar aqui, você tem o raio. Esse triângulo é isósceles, certo? Muito bem. Se ele é isósceles e eu traçar a altura dele aqui, ó, a altura dele, a distância do centro aqui até a reta, 90 graus, vai formar essa altura, não é simplesmente uma altura. Lembra que nós vimos pontos notáveis lá do triângulo? Então, como esse triângulo é isósceles, essa medida aqui vai ter a mesma medida que essa. Isso a gente vai reforçar depois, tá legal? Muito bem. E tem o último caso. Quando a reta, vamos chamar a reta de R, né? Quando a reta R não intersecta a circunferência. Então, a gente diz que ela é exterior.
Tá certo? Então, essa primeira parte da aula é para vocês lembrarem desses conceitos. Eu tenho certeza que todo mundo já sabia bem isso, mas esses resultados são bastante importantes, né? Vamos reforçar aqui a questão da tangência, né? Tá certo? Não pode esquecer que aqui é 90 graus, tá bem? Muito bem. Se a gente pegar aqui, ó, e pensar em relação à distância, a distância do centro até a circunferência aqui, ó, essa distância aqui, ó, se eu chamar de D aqui, ó, ela é menor que o raio. Essa distância ela é o quê? Exatamente igual ao raio. Não é verdade? E neste caso, a distância vai ser superior à medida do raio. Não é verdade? Muito bem. Então, daqui a pouco eu volto e a gente vai trabalhar a segunda parte. Tá legal?